Tenho aqui a grande honra de começar a série de entrevistas do Além com o reverendíssimo Frei Tiago. E já quero avisar para o pessoal que vai nos escutar que eu vou tietar o homem aqui hoje. Tá? Eu sou grande fã do Frei Tiago e tive a oportunidade de ser catequizado pelo Frei Mateus, que é um frei que está sob a tutela do Frei Tiago. Frei Tiago, boa noite. Obrigado pela presença de vossa caridade aqui no canal. Obrigado, Victor. Um prazer também estarmos aqui hoje para conversarmos e que Deus os abençoe. Amém, Frei, sua bênção. E, Frei, bom, aqui fazer uma introdução breve com o senhor, para talvez pessoas que estejam caindo assim, né, por acidente nessa conversa nossa. E o senhor já faz um bom tempo que apresenta uma denúncia de que os homens que estão lá no Vaticano ocupando as posições oficiais são meros impostores. São pessoas que a gente não tem que dar ouvidos algum. Mas nem sempre foi assim, Frei. O senhor poderia contar brevemente como foi a sua história dentro da igreja, por favor? Sim, então, na verdade, Victor, o que aconteceu é que todo o nosso caminho, né, esse nosso percurso de busca desse conhecimento, desse discernimento, começou quando nós fomos expulsos do nosso mosteiro de Atibaia, porque na época nós estávamos insistindo de celebrar a missa conforme o rito tradicional, ou as pessoas podem também conhecer como missa tridentina, né? Então, desde 2007 que a gente acolheu aquele moto próprio de Bento XVI, que nos dava esse direito de celebrar a missa no rito antigo. E isso daí, como a gente já explicou outras vezes, traz um questionamento, porque ali naquele moto próprio a gente mais ou menos entende uma ideia de que a igreja teria dois ritos e que não teria nenhum problema você celebrar um dia uma missa, depois outra missa. Aquilo ali deveria conviver harmoniosamente na mesma igreja e trazendo frutos, né, com uma espiritualidade, quer dizer que uma coisa iria enriquecer a outra. Então foi com esse pensamento que eu comecei em 2007 a celebrar a missa antiga. Ao mesmo tempo que eu já celebrava a missa nova desde que eu fui ordenado no ano 2000. Então, aos poucos, eu fui percebendo que não era possível que a missa nova enriquecesse a missa tradicional, mas ao contrário, a missa antiga, ela continha não só um rito, mas também uma expressão de doutrina e de espiritualidade que traz uma referência de igreja completamente diferente. E aí foi quando eu comecei a entrar nesse mundo, né, podemos dizer, nesse mundo escondido que a missa antiga estava me trazendo. E com isso, a partir de 2011, mais ou menos, eu comecei a deixar de celebrar a missa nova. E eu comecei a celebrar só a missa tradicional. E a partir daí o bispo, então, me chamou e falou, olha, se você não voltar a celebrar a missa de Paulo VI, como é chamada, né, pelo menos uma vez por semana, no domingo, para as pessoas, então você não poderá mais ficar nessa diocese. Então, nessa ocasião, eu pensei sobre esse tema, pensei, olha, realmente eu vou perder todo um trabalho, nós ficamos aqui mais de 10 anos, nós construímos esse mosteiro, nós temos toda uma situação aqui confortável, mas eu acho que compensa o sacrifício porque nós estamos fazendo isso pela igreja, né? Nós queremos mostrar para as pessoas que nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a igreja católica, porque parece que hoje em dia a igreja católica está desaparecendo. Então, eu fiz essa opção, né? Não foi uma questão de desobediência, como muitas pessoas disseram na época, mas foi uma questão de coerência. Porque nós devemos obedecer sempre, mas essa obediência, ela vem em função da obediência à igreja.
Então, a gente não obedece às pessoas, a gente obedece à igreja que está representada por aquelas pessoas. Então, nessa ocasião ali, eu não tinha discernimento para perceber que esse bispo não era uma autoridade legítima da Igreja Católica, mas pelo menos eu entendi que naquele momento era importante para a própria igreja que eu renunciasse àquelas vantagens que ele estava me dando em nome de uma busca de uma referência mais perfeita do catolicismo. E aí foi quando, graças a Deus, a gente foi recebido no Paraguai por um outro bispo que nos acolheu muito bem e nos permitiu construir ali um mosteiro. Então, nesse primeiro momento, a gente superou, com muito trabalho, com muita dedicação, essa dificuldade que nós tivemos, e aí construímos outra casa religiosa, com a ajuda também desse bispo, e vivemos ali no Paraguai por alguns anos. Mas aí o que aconteceu foi que, no ano de 2015, o então Papa, entre aspas, Francisco, ele foi muito cruel com o nosso bispo Livieres. E ele, então, removeu o bispo e, sem dar nenhuma explicação, e nós todos ali ficamos muito, assim, atônitos com aquela situação, porque o trabalho que vinha sendo realizado ali era realmente muito bonito, e havia muitos seminaristas, então era uma diocese que crescia muito, tinha uma expressão muito bonita de vida religiosa e de paróquias e tudo mais, então foi uma coisa assim brutal. Mas aí eles deram toda a explicação possível para dizer, olha, nós temos que obedecer, na verdade, isso aí é uma questão pessoal, que Bergoglio não gostava do Livieres desde Buenos Aires, etc. Então a gente foi mais ou menos aceitando e pensando assim, não, talvez seja a vontade de Deus, vai ser uma coisa que vai dar certo. O outro bispo também que veio em seguida pareceu, no princípio, muito acolhedor e muito compreensivo. Então, por aquele primeiro momento, a gente suportou aquela dificuldade, mas depois nós fomos vendo que aquilo era uma armadilha, né? E que aquele bispo que, num primeiro momento, foi muito atencioso, logo, alguns meses depois, começou a perseguir ostensivamente todos os que estavam com a mentalidade, podemos dizer assim, né, do catolicismo verdadeiro, tradicional de todos os tempos. E aí, claro que essa perseguição chegou em nós, e eu fui também sentenciado e proibido de celebrar a missa, e foi assim uma coisa muito difícil. Mas aí depois eu consegui, com outro padre que tinha saído ali do Paraguai também, vir para uma diocese na França, onde ali eu consegui, no primeiro momento também, ter mais uma situação que me permitia ainda trabalhar com a estrutura da Igreja moderna do Vaticano II. Mas aí, infelizmente, passado algum tempo, a gente percebeu que tudo que estava por trás era uma coisa assim muito mais profunda, não era simplesmente uma questão pessoal, uma questão de ritos, mas era uma questão realmente doutrinal e uma questão de um organismo muito bem preparado para levar um projeto adiante de destruição de todos os valores, não só da Igreja Católica, mas também da própria sociedade cristã que nós vivíamos. Então, baseando-nos nessas informações, é que nós decidimos deixar aquela diocese e aí começamos a viver mais ou menos assim, independentes, e nos aproximamos um pouco desses grupos tradicionais, como Fraternidade São Pio X e Resistência, né, que é um grupo que vem deles também, e começamos a trabalhar com eles, até que veio o Covid, né, como a Vossa Caridade mencionou também em outro momento,
De fato, aquela época foi muito difícil, porque toda essa história de pandemia levou as pessoas a uma certa, a uma situação de pânico. E, com isso, também as pessoas começaram a questionar muitas coisas. E foi quando nós entendemos o que estava acontecendo de uma forma mais profunda, não só na igreja, mas também em geral, em todos os governos, em toda a política, em toda a situação da sociedade. Então, foi daí, podemos dizer, que a gente começou a querer traduzir isso em algumas explicações ou conferências, né, que no começo eram feitas assim de uma forma muito espontânea, mas que depois, com o tempo, a gente começou a se dedicar mesmo àquilo e apresentar nessas conferências as conclusões daquilo que a gente tinha nos estudos que a gente estava fazendo, né? Não só eu, mas também outros freis da nossa comunidade, como o Frei Mateus e outros também, né? E, graças a Deus, as respostas que a gente foi tendo a partir dali nos levaram não só a muitas conclusões importantes, mas também nos levaram a um encontro mais profundo com a nossa própria vida, o nosso próprio carisma, nossa própria vocação, e de uma forma apaixonante nós fomos redescobrindo aquela igreja católica que na verdade a gente amava, mas não conhecia, né? Então, nesse percurso é que a gente caminhou nesse decorrer desses últimos 20 anos, podemos dizer assim, e graças a Deus nós hoje temos uma posição clara em relação a esse problema da igreja e também conseguimos interpretar muitas coisas que estão acontecendo no mundo graças a essas informações que nós obtivemos desses livros mais antigos, né, que já falavam do problema de uma forma muito bem explicada, mesmo que sejam livros antigos do século XIX ou do começo do século XX, são livros fundamentais para que as pessoas pudessem entender o mecanismo da revolução, né? É isso que a gente procura sempre ensinar também nessas nossas explicações. Quer dizer que antes na minha cabeça era isso: não, a Revolução Francesa foi uma coisa, a Revolução Russa foi outra coisa, a Primeira Guerra foi uma coisa totalmente aleatória por causa disso ou daquilo. Aí a Segunda Guerra foi uma complicação que deu ali, porque ninguém se entendeu, Hitler resolveu atacar. Nada disso. Tudo isso aí é o que nos é ensinado. Mas o que está por trás de todos esses movimentos, de todas essas catástrofes, de todos esses acontecimentos aí que nós vemos nesses últimos anos, é um mecanismo de revolução que é financiado. Tem ali dinheiro entrando e tem gente comandando e falando assim, ó, nosso objetivo é chegar nesse resultado agora, nós vamos fazer isso, nós temos que destruir isso, nós temos que impedir tal coisa e tal. Nós planejamos isso, colocamos o projeto em ação com os nossos colaboradores e colocamos ali o dinheiro para que aquilo ali chegue aos seus resultados. Então, é mais ou menos assim que funciona. E, claro, a vítima, né, a mira principal é sempre o catolicismo, o Papa, a religião, e, por consequência, vão dominando o resto e atingindo muitas outras coisas e muitos outros setores da sociedade, mas sempre focando no cristianismo e na verdadeira religião católica. Frei, o senhor tocou em vários pontos agora no final da sua fala, e o professor Olavo de Carvalho, ele antes de falecer, ele disse assim, né, num vídeo dele bem veinho, que o maior problema do Brasil é o analfabetismo funcional. Eu já acho que esse é um problema que o mundo inteiro está enfrentando. Talvez na França, onde o senhor viva, não seja algo tão assim gritante ainda, porque as pessoas na Europa são razoavelmente mais inteligentes que a média no Brasil, né? Vamos deixar assim. Mas eu, vendo as conferências de Vossa Caridade, passei a perceber, né? Falei assim, olha, esse homem está falando de algo que eu também consigo enxergar. E, pelo menos, é uma coisa que eu aprendi com o professor Olavo, né? A gente não pode olhar para o tamanho do problema e ficar com medo, porque isso já é submissão ao problema.
Você ali de: "Ah, não, não uhum, vou querer olhar isso aí e tal". Porque assim, Frei, eu cresci eu fui educado numa escola católica, e essa escola me transformou num uhum, ateu, porque toda aquela coisa de aprender sobre, ó, você tem aqui a ciência, que não é ciência, uhum, né, praga nenhuma, na verdade, e você tem a uhum, religião. E a postura adotada pelos uhum, docentes ali era de que assim, olha, a gente convive com esses 2 universos tranquilamente e é uma coisa de faz de conta mesmo, assim, ah, eu me sinto bem aqui uhum, acreditando em Deus e é isso. É uma coisa puramente sentimental. E vossa caridade demonstra de maneira muito clara que não é bem assim, que é, olha, coisas aconteceram e pessoas disseram algumas palavras que definem toda a nossa história, basicamente. E, Frei, perdão aqui uhum. pelo monólogo, mas como que também o senhor encarou, na sua transformação intelectual, essa aceitação da visão cosmológica católica? Porque, assim, a maioria das pessoas acredita que, o católico ouve lá o que o cardeal Watt lá falou, que é o cientista tá certo, explodiu do nada, assim, o universo e tudo foi feito, e a gente convive com isso numa boa, Uhum, né. Perdão, Frei, aqui já tô entrando eh, nas minhas vaidades, né, uhum, mas, como que foi essa transformação do senhor de aceitar de fato o que a igreja está falando a respeito da origem de tudo, e em uhum. contraste com o que a gente é ensinado há pelo menos uns 400 anos aí, né, doutrinado basicamente. Sim, sim. É, isso daí é um tema também muito interessante, Victor, porque quando a gente fala da visão do universo ou da cosmologia, normalmente as pessoas, hoje no nosso tempo, têm uma tendência de dizer: olha, isso daí é com a ciência, isso aí não tem nada a ver com a religião. É, a primeira coisa que as pessoas pensam é isso aí não tem nada a ver com a religião. E eu também respondi assim, quando me perguntavam, mas escuta, será que é assim mesmo? Os planetas, a forma da Terra e tal. Eu falava, olha, isso aí é uma questão de ciência, não tem nada a ver com a religião. E aí uma vez, inclusive eu assisti uma conferência a respeito de Galileu, e ali eles diziam assim que não, que o Galileu, na verdade, foi condenado pela igreja simplesmente porque ele queria interpretar a Bíblia da maneira dele, e ele desviou-se assim, teve um veio meio protestante, então a igreja colocou ele ali de uma forma mais escondida para ele não manifestar muito, mas a igreja não, de forma alguma, impediu ou condenou o que Galileu ensinava na ciência. Então, eu achei interessante de eu escutar isso, porque eu pensei assim, mas todo mundo diz que a igreja é culpada, né, e condenam a igreja de ser obscurantista, né, porque teria condenado um cientista, né, que estaria com uma descoberta maravilhosa, e aí chegou ali e condenou aquele cientista, né, como foi o caso também de Giordano Bruno, e aí o pessoal cai em cima da igreja. Aí o pessoal vai defender e vai para um outro extremo que também não resolve nada, porque eles vão dizer: ah, não, mas a igreja condenou Galileu por outras coisas, não tem nada a ver com a ciência. Aí eu fui estudar o processo, o que aconteceu realmente com Galileu, né? Porque isso é um tema fundamental, porque é a partir de Galileu que o mundo muda completamente a visão das coisas, né? Então fui assim procurar saber o que estava acontecendo e o que realmente aconteceu com a questão de Galileu. Então veja bem, primeiro, Copérnico publicou ali muito antes de Galileu, ele publicou o trabalho dele. Na verdade, ele mandou publicar depois da morte. E esse sistema que o Copérnico fez ficou conhecido como copernicanismo, né? Porque veio dele. O Copérnico era um cônigo, era um padre, né? E o pessoal elogiou, muitos acharam interessante, falaram: olha, isso aqui é interessante. E depois começou a se chamar de heliocentrismo, porque hélio vem de Sol. Então, o Sol ficava no centro como modelo, né? O modelo que ele formulou, então, seria isso. O Sol ficava no centro e os planetas girando em torno do Sol. E esse modelo ficou
ali, de certa forma, foi estudado, as pessoas analisaram e tal, mas não teve muita repercussão. E foi justamente o Galileu que resolveu tomar aquilo ali e começar a querer dizer, não, vamos agora fazer essa propaganda desse sistema. Então, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Galileu não descobriu nada. O Galileu simplesmente aproveitou aquilo ali e falou, não, isso aqui é interessante, vou trabalhar em cima disso. E aí a igreja chamou o Galileu para a Inquisição, para perguntar o que estava acontecendo. E dentro desse processo, que isso aí a pessoa pode ter acesso exatamente a tudo que o Galileu respondeu, tudo que a igreja perguntou para ele, entendeu? A Inquisição é uma coisa sempre muito clara, tem nada de obscurantista, pelo contrário, é um processo muito bonito e muito justo. Por quê? Porque o objetivo da igreja é simplesmente garantir a proteção da doutrina. E a igreja, o que ela estava querendo colocar para Galileu é o seguinte, olha, o que você está dizendo está em contradição com as escrituras. E o cardeal Bellarmine, que foi um dos que ajudaram nesse processo, fazendo perguntas a Galileu, ele disse, olha, a Bíblia diz que o Sol parou. Se o Sol parou, é o Sol que se move. Isso está bem claro lá na Guerra de Josué. A Bíblia também diz que Deus criou a Terra imóvel. Então, isso tem muitos salmos, tem muitas passagens que dizem claramente que a Terra nunca vai se mover. Agora você está dizendo que o Sol é que não se move e que a Terra fica se movendo em volta do Sol. E em volta dela mesma, ainda por cima, o que é pior. Então, você tem alguma prova? Porque as aparências não dizem isso. E qual é a descoberta científica que você traz que estaria provando esses dados? Porque aí a gente teria que realmente reconhecer que alguma coisa na Bíblia não foi bem interpretada, não foi bem entendida. E tudo bem, porque você teria uma prova. E aí a conclusão da igreja, que o Galileu não tem prova. E até hoje essas pessoas não têm prova. Aí que está a questão. Por isso que eles vieram, um século depois, praticamente, de Galileu, vieram com Newton. E o Newton inventou uma coisa que as pessoas chamam de teoria, força da gravidade. Então, quer dizer, agora eu descobri a gravidade. Só que essa gravidade é para explicar uma coisa que ninguém conseguia explicar. Ou seja, como que o oceano vai fazer isso aqui? Vai ficar grudado ali e a água vai sair do nível e vai dobrar, né? Em cima de uma esfera. Então, essa é a pergunta que o pessoal não conseguia responder. E aí veio o Newton, que era um mago, um homem que vinha do judaísmo mais obscurantista, esse sim obscurantista, que é aquele judaísmo de cabala, de magia e tudo mais. Então, esse homem aparece com uma teoria e todo mundo aplaude e diz, é um grande cientista. Mas até hoje, ninguém prova a gravidade. As coisas simplesmente caem porque tem o peso. Não existe força da gravidade. Não existe nada que segura assim, os objetos na Terra, porque senão um balão não subia, um avião não voaria. Então, não tem lógica. Se for analisar, não tem lógica. Mas as pessoas engolem aquilo, falam, não, é assim, pronto, acabou. Depois veio Einstein. Einstein também dispensa comentários, né? Quem quiser conhecer mais sobre ele, pode estudar a vida dele. Mas ele inventou também essa doutrina que se chama de relatividade. Para quê? Para explicar como que a Terra está rodando em torno dela mesma ali e, ao mesmo tempo, em torno do Sol, a uma velocidade imensa de 1.666 quilômetros por segundo. Por hora. Assim, por hora. Né? E fica ali rodando naquele eixo, mas a gente não sente. Né? Então, quer dizer, normalmente se você está numa roda gigante, qualquer coisa que você vai rodar, você sente, né? Ali ninguém sente, ninguém mexe, não acontece nada. Mas, então, o Einstein descobriu, segundo eles dizem, né,
que existe aí um cálculo muito difícil para você chegar nessa relatividade, que na verdade seria isso. Uma coisa é relativa em relação ao objeto, porque na verdade ali mexe, mas você não tem como sentir, porque aquilo ali é uma coisa muito grande. E assim ele vai explicar com muitos cálculos uma coisa que na verdade é inexplicável e nunca vai ser provada. Então, qual que é a lógica da ciência moderna? A lógica da ciência moderna é inventar uma coisa que é totalmente contra Deus, contra a Bíblia, contra tudo que a gente sempre ensinou e contra a própria lógica racional da observação. Fala assim, não, mas eu não estou vendo isso. Mas não importa, está aqui, entendeu? Quando que, na verdade, a verdadeira ciência que nós podemos encontrar em todos os tempos é aquela que prova as coisas de forma empírica. Olha, você está vendo? Estou vendo. Você está cheirando? Estou cheirando. Você está percebendo? Estou percebendo. Então pronto, então está provado. Né? Isso é a ciência. Mas eles inventaram essa ciência diferente. Então daí veio também o Big Bang, que é outra teoria completamente absurda, inventada inclusive por um padre, né? Porque no século XX a gente já sabe que tipo de padre que nós estávamos produzindo, né? São Pio X condenou tudo isso. E, no entanto, essas doutrinas foram proliferando. E, hoje em dia, tudo é em torno da evolução. Então, com isso, nós criamos uma ideia de um cosmos ou de uma galáxia, de uma vida planetária, que não tem nada a ver com a realidade, justamente para que as pessoas perdessem a noção da realidade. E a perda da noção da realidade é um dos caminhos para levar as pessoas à renúncia de todos os valores, inclusive dos valores morais, dos valores religiosos e tudo mais. Então, com isso, a Bíblia virou um livrinho de historinhas. Não, se você quiser ler, pode ler, mas é um livrinho de historinhas ou de lições morais ali para você poder viver melhor. E aí você, inclusive, recebeu de Kant. Quem foi Kant? Outro protestante também, século XVIII, que arquitetou, na verdade, o modelo do pensamento da filosofia moderna. Por quê? Porque o Kant, ele descobriu também uma coisa que na verdade, é genial do ponto de vista diabólico. Por quê? Porque ele separou a moral da lei de Deus. E ele criou uma coisa que a gente chama de imanentismo, ou seja, não é Deus fora de nós que vai dizer o que é para a gente fazer, não. É o ser humano que, de certa forma, projeta um Deus. E ele tem ali uma certa noção de moral, porque ele considera que certos comportamentos são bons para manter uma sociedade melhor. Então, dali é que você vai, a partir desse raciocínio, dessa experiência, é que você vai criar uma lei para a nossa sociedade. Não vem de Deus, vem do ser humano, do seu interior, da sua experiência social, e a partir dali você vai inventar a lei. Então, quer dizer que, uma vez que a cosmologia que foi trabalhada por Copérnico, Galileu, Newton, Einstein, toda essa turminha, toda essa cosmologia tirou completamente a autoridade bíblica para que as pessoas pudessem recorrer à fé, né? Então, porque a igreja primeiro vinha com a fé, então você primeiro desmontou a fé. Depois você veio e desmontou a moral com a doutrina de Kant, que foi sustentada depois por outros filósofos. Então, no final das contas, a fé virou uma simples historinha, perdeu a sua autoridade, e a moral virou simplesmente uma forma de implementar alguns comportamentos, alguns limites para as ações humanas, para que a sociedade pudesse ter uma harmonia. Só para isso. Não para agradar a Deus, ou para que as pessoas fossem mais perfeitas, ou para que as pessoas se salvassem, né? Então, com isso a gente criou essa civilização moderna. E aí as pessoas, como eu dizia, dos nossos tempos, elas acham que nós não devemos nos preocupar com essa questão cosmológica, com a forma da Terra ou com a disposição do universo. Por quê? Porque eles dizem, não, mas isso aí não tem nada a ver conosco. Não importa se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada. O que importa é que nós estamos aqui, que nós devemos ir para o céu, que nós devemos encontrar Deus. Mas o problema é o seguinte,
é que a base da revelação é a criação. Se você diz que nada disso importa, que você pode mudar a própria revelação bíblica sobre a criação, então o que mais que a gente não vai mudar? Percebe? Então, quer dizer, não existe mais uma referência, não existe mais um fundamento. Tudo foi transtornado. E a conclusão de tudo isso foi justamente o pensamento moderno que gerou o modernismo, que gerou todas essas novas doutrinas, que culminaram com o Vaticano II. Então, para nós entendermos esse processo, realmente a gente precisa voltar na história, perceber o que aconteceu desde o protestantismo e todo esse movimento que foi sendo gerado, mas eu concordo plenamente com Vossa Caridade no sentido de que o primeiro passo que o demônio utilizou para destruir a, a vida cristã da sociedade e o pensamento cristão foi justamente utilizar a ciência para produzir uma ciência falsa que nunca foi provada, para inventar a lógica do evolucionismo, a lógica do heliocentrismo e a lógica de um ser humano que está ali ao acaso, que não está sendo criado por Deus e para Deus, com uma finalidade e com uma disposição perfeita do universo que é revelada pelas Escrituras. Então, se a gente perde essa visão, realmente fica difícil a gente voltar na lógica do catolicismo, porque todos os padres da igreja, quando começavam a explicar a fé, qualquer catequese antiga, começava pelo Gênesis e a partir dali ia mostrando a criação exatamente como está revelado e uma vez entendendo a criação, aí nós vamos entender o Antigo Testamento e entender também depois a revelação de Cristo. Perfeito, Frei. E no fundo, é também hoje a transformação de algo planejado e de que, na verdade, tudo isso é um presente, né? Vamos resumir assim, para um mero acidente, não é? Nada passa de um acidente. E Exatamente. é até uma coisa assim engraçada, porque eu fiz um programa, né, no outro canal a respeito da Terra plana. E eu apresento as velocidades da Terra. Elas são, como Vossa Caridade citou, 1.666 girando no próprio eixo, aí 107 mil Exato. por hora perseguindo o Sol no espaço sideral, a 800 mil Imagina. por hora. Porque assim, o Sol está puxando todo o sistema, né? Esse modelo. Isso, aí ele está mexendo A também. 800 mil por hora puxando tudo. E na galáxia, que é o centro da galáxia, puxando a gente pelo universo sideral, tá 2 milhões por hora. Então, assim, é uma coisa do tipo. Eu até, sabe, penso assim. Não Meu para, irmão né? brinca, né? É por isso que a pessoa não pode nem dormir mais, porque a coisa está muito frenética, está Tá tudo mexendo. girando aí, cara. Se segura aí, pô. Vamos andar de cinto. Meu irmão fala, mas exatamente 2 milhões? Assim, que é realmente, no fundo, é uma Sim. insanidade tudo isso. E, Como que mediram, né? pois é. E assim, Frei, uma coisa fantástica, né, observando essa coisa toda, que você conversando com uma pessoa simples, ela diz: olha, por exemplo, um marinheiro simples, o céu funciona que nem um relógio. E como que você tem uma pessoa que está ali, né? Se a pessoa utiliza o céu para navegar, ela tá e fora que é um observador ali, está sempre observando. Ele dá uma observação dessa, isso aqui funciona que nem um relógio, e o modelo defendido pela pessoa é uma confusão total, tá tudo indo para cada um para um lado. Então, eu acho assim que as pessoas não perceberem essas contradições tão evidentes demonstra que está tendo uma queda e talvez uma influência demoníaca para as pessoas não serem mais inteligentes e não conseguirem perceber o óbvio, né? Porque aqui, Frei, vou até adentrar já num outro assunto, que é a questão do Vaticano II. O que eu percebi com Vossa Caridade é que um está dizendo uma coisa e o outro está dizendo o oposto. Não é que tornou-se uma lei mais perfeita ou, sabe, a pessoa Isso dá aí. uma compreensão, ó, não. É que nem japonês, né? Japonês é assim. Eu vi um programa uma vez, tô há 10 anos fazendo arroz aqui. E aí, de fato, chega o mestre do arroz lá, 30 anos, ele dá um toque especial, mas assim, ele não mudou Claro. método, não mudou nada. Ele Simplesmente desenvolveu mais. exatamente. E o Vaticano II é um contraste absoluto. Foi assim, ó, um tá falando uma coisa, outro tá falando outra.
É, É uma ruptura. por que, Frei, na sua visão, as pessoas são tão relutantes em até mesmo só aceitar essa contradição? Do tipo, ó, não precisa tomar uma posição, Uhum, aceita a contradição pelo menos. Como que Vossa sim. Caridade encara, né, esse drama todo? Aqui Vossa Caridade falou a palavra-chave, né? A contradição. Porque quando a gente estuda uma filosofia correta, como por exemplo, se você lê Santo Tomás de Aquino, você vai entender que todo o raciocínio do silogismo ali que você constrói, ele é baseado na certeza. E a certeza existe por quê? Porque você não pode ter uma contradição. Se você não pode ter contradição, logo, isso é verdade. E aí a pessoa fecha a questão, falou assim, não, não se discute mais, é verdade, acabou. Então isso é a base do catolicismo. O catolicismo é sempre construído com esse raciocínio. Agora, o modernismo, ele é fruto dessa corrente de pensamento filosófica que depois vai passar para a teologia. E nesse pensamento filosófico, o que existe é o seguinte: não existe nenhuma contradição em nada. Então, eles já partem de uma base completamente oposta. Eles vão dizer: olha, nada pode estar em contradição. Você simplesmente vai ver a coisa em duas maneiras. E, ao mesmo tempo, eles vão entrar com o evolucionismo. Então, quer dizer, se uma pessoa quisesse entender melhor sobre isso, poderia ler o Decreto Lamentabile ou então a encíclica Pascendi Dominici Gregis, de São Pio X. Esses documentos são muito bem feitos, porque ali ele descreve bem qual que é o pensamento do modernismo, que é exatamente a lógica do Vaticano II e também de todos os falsos papas que entraram ali para fazer essa nova igreja. Então, qual que é essa lógica? A lógica é, não existe contradição, como eu disse, tudo pode ser visto de duas maneiras diferentes, é o que se chama de dialética. E aí, por sua vez, eles vêm com o evolucionismo. E o que Darwin fez, no ponto de vista ali da ciência, Teilhard de Chardin fez na teologia. O Teilhard de Chardin desenvolveu mesmo uma teologia evolucionista. E esse homem é o pai de todos esses que desenvolveram o Vaticano II. Então, ele é o precursor, ele é o pai, é ele que fundou essa nova igreja, é o Teilhard de Chardin. E pessoas como João 23, que eram discípulos de Teilhard de Chardin, e ao mesmo tempo discípulo de Marc Sanier, que é um pensamento semelhante, só que na lógica da sociologia e da política. Então, essas pessoas vão aplicar todo esse pensamento moderno na doutrina católica. E, para eles, é possível fundar uma nova religião e dizer que eles estão com a mesma igreja de 2000 anos. Né? Porque a única referência, segundo eles, de igreja seria a ideia de que Jesus Cristo é um homem diferenciado que veio ao mundo. Basta isso. Então, se você crê em Jesus Cristo, que é esse homem diferenciado que esteve ali no mundo, você está sempre na mesma igreja de todos os tempos. E isso é condenado pelo do Concílio de Trento. Então, o princípio protestante é um princípio que age assim, olha, eu sou cristão porque eu falo em Jesus. Ou então, eu sou católico porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado. Não, não é assim. Ou você crê em tudo que a igreja sempre acreditou e você está completamente de acordo com tudo aquilo que a igreja definiu, todos os dogmas, todos os cânones, todos os concílios, ou então você já saiu da igreja católica. Seja por uma heresia pequena, ou seja por negar a própria escritura. Como acontece, por exemplo, com aqueles que dizem que são católicos, mas negam a escritura sagrada que diz que a terra não se move. E eles dizem, não, mas eu creio mais na ciência do que na Bíblia. Então, para mim, a terra se move e eu não estou em contradição com a Bíblia, mesmo que a Bíblia diga claramente em muitas passagens que Deus fez a terra para ela não se mover. Então, quer dizer, isso é um exemplo para você entender como que eles conseguem transformar tudo que está escrito na Bíblia em simples conceitos simbólicos.
Então, ele pode dizer, por exemplo, que o diabo é só uma expressão antiga que eles davam para as doenças ou para as coisas psicológicas. Eles podem dizer, por exemplo, que Jesus Cristo era um ser humano como qualquer outro, mas depois ele foi divinizado. Ou eles podem dizer também que Jesus Cristo morreu e que os apóstolos ficaram muito tristes, então que eles projetaram a ideia de uma ressurreição para poder consolá-los da perda daquele amigo, entendeu? Então, tudo que eles trabalham é sempre nessa lógica. Não, a Bíblia diz, tudo bem, mas isso daqui é simbolismo. Então, quer dizer, não tem mais nenhuma base. Então, esses dias, por exemplo, esse tal Robert Prevost, que se apresenta atualmente como Papa Leão XIV, ele foi entrevistado ali essa semana e a pessoa perguntou para ele sobre essas questões LGBT. Né? Porque ele fez um discurso uma vez dizendo assim, não, a família é o homem, a mulher e tal. Aí a pessoa pensa, ó, tá vendo? Ele é contra. Não, mas o modernista, ele é capaz disso, ele fala a doutrina corretíssima num dia. No outro dia você pergunta, mas e isso, que é o oposto a essa doutrina que você acabou de citar? Não, mas isso também é bom. Exato. Entendeu? Então, o modernismo, ele não vê contradição em nada. Então ele disse, não, mas pode mudar. Ele falou, a doutrina da igreja pode mudar. A mesma coisa é a questão das ordenações de mulheres, né? Que agora ele começou a dizer que isso daí não é uma coisa única, isso aí depende de uma teologia que ainda tem que ser mudada, revista. A igreja tem muita coisa para poder entender de novo. Então, é exatamente isso. Não estou dizendo que sejam necessariamente pessoas ruins ou Sim. pessoas do mal, porque tem pessoas ruins, pessoas do mal, pessoas que são realmente metidas em sociedades secretas, mas tem pessoas que são tranquilas, são bem intencionadas, até são piedosos, sentam, rezam um terço. Não discuto que a pessoa tenha assim uma certa piedade e até um certo amor a Deus. Só que são pessoas que são formatadas num sistema que é filosoficamente e teologicamente perverso. E como a estrutura dessa nova igreja apoia isso, então eles acham que isso daí foi aprovado pela Igreja Católica, sendo que não é a Igreja Católica que está aprovando. Porque a Igreja Católica não pode contradizer a si mesma. Então, quer dizer, é uma nova igreja protestante que eles criaram que está aprovando tudo isso, que está conforme o pensamento deles, evolucionista, imanentista e completamente focado no ser humano. Né? Quer dizer, humanista, como a gente poderia dizer também. Mas a Igreja Católica verdadeira, que é teocêntrica e que tem a referência de Deus e da revelação divina, né, essa igreja foi deixada de lado. Isso não tem dúvida. Então, por isso que é importante a gente conversar sobre essas coisas, porque se as pessoas entendem o que está acontecendo com a igreja, elas vão entender melhor o que está acontecendo também com o mundo e com a sociedade, com todos os setores da vida humana, porque tudo é um só movimento. Não é um movimento isolado ou separado, nem contraditório. Todos esses movimentos estão em perfeita harmonia, porque eles sabem como trabalhar e sabem onde que eles querem chegar. Vossa Caridade falou certa vez numa conferência de que para o anticristo se revelar, o Papa tem que estar ou na situação que está agora, né? Não tem Papa nenhum, ou vai ter que estar jogado aí numa catacumba, entendeu? Bem quietinho, porque ai dele aparecer. E assim, Frei, São Pio X diz que o modernismo é a soma de todas as heresias. Então eu especulo aqui sozinho. A marca da besta é então um ápice do modernismo? De certa forma, Victor, quando a gente fala da marca da besta, né, nós estamos falando de uma passagem do Apocalipse que fala sobre o sistema que está implantado no mundo, né, e que é exatamente o que está acontecendo hoje e que está caminhando para chegar à sua plenitude. Então, nós podemos dizer que a marca da besta é um procedimento que corresponde à plenitude do controle que eles vão ter, quando eu falo eles, né? Essa elite mundial que domina o mundo. Então,
esse controle que eles já têm sobre nós vai chegar numa plenitude. De tal forma que, como diz o Apocalipse, ninguém vai poder comprar ou vender sem estar ali marcado com isso. Né? Então, o mesmo que está acontecendo agora, por exemplo, você tem um cartão de crédito, você, com o contato do cartão de crédito, você já paga, questão de segundos, você paga a sua conta ali. A única diferença é que eles vão transferir esse chip para dentro da mão. Né? É a pessoa na palma da mão ali vai fazer o contato e vai pagar a conta. E, ao mesmo tempo, ela vai abrir todos os documentos dela, para ver se ela está em dia. E, com isso, as pessoas também vão ser controladas para saber, olha, onde que está essa pessoa? Vamos calcular a posição dela agora. Né? A localização dela agora a gente consegue monitorando o chip que está com ela. Né? Então, essas pessoas que vão ser marcadas, mesmo que elas façam isso por ignorância, elas vão aderir ao sistema de uma tal maneira que vai causar nelas, de certa forma, um vínculo, né? Um vínculo espiritual com o movimento do anticristo. Então, por isso que a gente não pode receber a marca da besta, que é esse chip. Porque se você recebe, você vai estar como se fosse dando um consentimento, mesmo por ignorância. Claro que é menos grave, mas, de qualquer forma, todas as pessoas vão ter um certo bom senso para perceber que aquilo ali não vem de Deus e a pessoa tem que negar. E, com isso, a pessoa vai ter muita dificuldade de sobreviver, mas nós vamos conseguir sobreviver. Porque isso aí também não vai durar muito. Sim. Né? Então, quer dizer, o reino do anticristo, ele vai começar justamente quando Israel, ou seja, esse falso movimento aí dos judeus talmudistas e sionistas, chegar à sua plenitude. E eles estão já chegando de passo a passo nesse projeto de chegar àquela nação organizada ali, porque eles leem o Antigo Testamento literalmente e eles dizem assim, olha, quando se cumprir essa palavra, é sinal que nós vamos receber o Messias. E a palavra do Antigo Testamento que vai se cumprir é isso, é que Israel vai ser novamente, né, instalado na sua terra e vai ter tudo ali, vai ter toda a abundância, a riqueza material e tal. Então, essas bênçãos que eram prometidas no Antigo Testamento e que acabaram se cumprindo espiritualmente em vista da Igreja Católica, agora eles estão entendendo literalmente para o país deles e para a elite que eles constituíram para dominar os outros povos. Tá? Então, isso, segundo eles, é o cumprimento da Bíblia do Antigo Testamento. Então, uma vez se cumprindo isso, aí é o sinal de que vai vir o Messias, porque o Messias ele tem que governar esse Estado de Israel e esse grupo dos judeus como alguém que está ali na plenitude do poder desses judeus que, na verdade, são anticristo. Por que eles são anticristo? Porque eles são contrários ao verdadeiro Cristo, que é o verdadeiro Messias. Então, é uma coisa evidente. Então, o anticristo não precisa ser alguém lá que vai se vestir de capa vermelha e vai apresentar com chifre, né? Ou não, o anticristo vai ser simplesmente alguém que vai chegar ali e falar assim, olha, Israel é a maior potência do mundo, todo mundo agora reconhece Israel, nós chegamos no nosso objetivo final, Jerusalém é a nossa capital, a nossa vida, vamos consagrar esse templo e vamos declarar uma guerra, um tempo de paz, né? Um tempo de paz mundial. E essa paz mundial, essa prosperidade mundial que eles vão promover, ela vai estar, com certeza, vinculada a esse mecanismo de controle. Porque todo mundo que fizer qualquer coisinha contra eles vai ser gravemente punido. Né? Então, por enquanto, a gente ainda consegue falar essas coisas aqui nesse canal. Sim. Mas, num certo momento, nós não vamos conseguir. E nós não vamos conseguir também fazer mais nada na sociedade, nem viajar de um lugar para o outro. Mas é assim mesmo. A vida nossa vai se tornar difícil, mas não tem problema. Depois que a gente atravessar isso, aí vai vir, com certeza, um Papa verdadeiro no tempo da restauração da igreja. Então, isso pode acontecer mesmo antes que venha o tempo da restauração da igreja, só que se a igreja católica verdadeira
tiveram um Papa antes de terminar essa dominação do anticristo, então, com certeza, ou esse Papa vai viver totalmente escondido, porque ele não pode se manifestar, porque ele vai reunir um poder, uma influência muito forte, ou ele vai ser Marte, né? Ele vai ser morto, para poder, depois, o movimento dele ali, tentar continuar do zero de novo. Mas o que está fechando agora é exatamente isso. Por isso que nós comentamos na semana passada sobre o assassinato do Charlie Kirk. Charlie Kirk. Que, na minha opinião, pode ser que eu esteja enganado, mas na minha opinião, ele foi morto mesmo. E foi morto por quê? Porque ele era alguém preparado. Ele estava sendo preparado. Preparado para quê? Para ser um dos precursores do anticristo. Então, o que eles queriam dele? Que ele fosse para Israel, que ele fizesse ali uma formação durante alguns meses. Ele ia receber uma quantia enorme, parece que mais de 150 milhões de dólares. E esse homem ia ficar super poderoso, super rico, ia ter muito prestígio e ia se tornar, com certeza, presidente dos Estados Unidos, isso aí é certeza. Para quê? Para poder ele andar de braços dados com Israel, com a formação que ele ia receber. Porque agora eles querem jogar pesado para poder acelerar o processo do Messias deles. Então, o Charlie Kirk, na minha opinião, era o homem escolhido. Agora, ele pulou fora, ele não aceitou. E aquilo ali eles não entenderam. Falaram assim, não, mas você é de direita, você é protestante, você tem que aceitar o projeto. Todos que são de direita têm que aceitar Israel. Todos que são protestantes têm que louvar Israel. Então, quer dizer, ele estava na panela e ele pulou fora da panela. Isso é evidente. Então, por mais que ele não era uma pessoa perfeita em todos os pontos, mas ele focou uma coisa ali, ele atirou num ponto que ele não podia mexer. Então o pessoal falou, olha, é melhor então matar antes que ele vire uma personalidade muito forte e a gente não vai conseguir segurar o movimento dele. Aí realmente vai ser ele que vai vencer a gente, entendeu? E por isso mesmo que terminou dessa forma. Então, quer dizer que é muito forte esse movimento. Nós estamos aí observando essas coisas, são inexoráveis. Mas nós também cremos no poder de Deus que vai, através da sua misericórdia, virar o jogo num determinado momento. E por isso que a gente tem que se preparar. Nós temos que ter pessoas que têm capacidade de pensar, de entender as coisas e também de ter uma espiritualidade para trabalhar em sintonia com o catolicismo de todos os tempos. Porque aí Deus, no momento certo, vai utilizar dessas nossas ferramentas, né, e dessas influências que a gente tem, mesmo que sejam poucas, para poder trabalhar com isso, para ter alguma coisa já para recomeçar o projeto que vem em seguida. Realmente, Frei, só poder falar um comentário breve. Se você pegar uma. Se você, tô falando aqui para audiência, tá? Agora não tô chamando vossa caridade de você, pelo amor de Deus. Mas se a nossa audiência aqui entrar numa calculadora e verificar o dia que o Charlie Kirk começou o programa dele e somar até o dia da morte, dá 666. Então, assim, é uma coisa assim, são vários os sinais, né, que estão cercando esse homem aí. Enfim, é tudo, como Vossa Caridade mostrou na conferência, na última conferência, é tudo muito esquisito. É sempre assim, né, com esse pessoal. E Frei, exatamente. aqui já vamos chegando perto de 1 hora, né? Então, assim, vou dar uma acelerada aqui, Frei. Eu inventei uma piadinha que só falta eu tomar facada de alguns católicos, né, toda vez que eu conto. Que é assim, uma garota estava andando na rua e ela viu o diabo sair da igreja, assim, né? O diabo saiu da missa, assim, acabou a missa, o diabo saiu lá fora. Ô, vossa maldade, que fazes aqui? Ele, ora, minha filha, você não sabe que todos nós fomos chamados a frequentar esse banquete? E, enfim, né, tem gente que fica muito brava, ai, que coisa, que escândalo. Sim. Mas, no fundo, Frei, uma das contradições evidentes também é essa, né? A alteração da própria natureza da missa, Sim, que sai exatamente. de sacrifício para banquete, né? Então, E aí ia não só um banquete, como já é a doutrina protestante, mas também numa lógica moderna, como Vossa Caridade citou nessa piadinha aí, de
não ter exclusão de ninguém. Então, isso é uma coisa aparentemente muito bonita. Você escutar o Francisco e agora o Leão XIV dizer, não, todos são chamados, todos são bem-vindos, todos têm que vir, né? Mas a Igreja Católica, ela exclui sim. Mas ela exclui por quê? Por uma questão de justiça. Porque se você não excluir, você não está sendo justo com aqueles que se preparam e fazem questão de se conformar a Deus para participar do corpo de Deus. Então, não é justo. E, ao mesmo tempo, você não exclui por discriminação, você exclui porque a própria pessoa fez uma opção de não obedecer o que a palavra de Deus pede, o que o magistério da igreja pede, o que Deus mesmo pede. Então, a pessoa pode ter todas as fraquezas, todas as limitações, mas ela tem acesso à misericórdia de Deus pelos sacramentos, principalmente da confissão. Mas o que a pessoa não pode é aderir ao erro ou se conformar com o pecado. Aí que está o problema. Ah, não, eu tenho esses pecados, mas na verdade não é pecado, isso aí eu tenho orgulho de ser, por exemplo, tal coisa ou tal coisa. Não. Então você está se conformando ao pecado. Então você está contra Deus. E o outro é dizer, não, isso aqui não é uma heresia, isso aqui não é um erro, e eu agora tenho que ser respeitado pela minha maneira de pensar. Então isso daí vai contra o princípio católico, que é um princípio básico de excomungar aqueles que insistem no erro, mesmo depois de advertidos, que é o herético formal, não é o herético só material que não está sabendo, mas é o herético formal. Aham. Então, quer dizer, esse princípio é a base do catolicismo. Então, quer dizer, quando eles fizeram a igreja nova, eles não fizeram somente alguns erros, algumas heresias, falar assim, ó, Maria, a gente dizia que era virgem, agora vamos dizer que não é mais. Ou então Jesus estava presente na Eucaristia, agora vamos dizer que não está mais. Não, essas coisas eles não mexem, eles não precisam mexer nisso. Eles mudam as próprias bases. De tal forma que quando João 23 entrou fraudulentamente para se tornar falso papa, ele mesmo disse: antes a igreja excomungava, agora nós não vamos mais excomungar ninguém. Então, ali que começou essa igreja que aceita todos, inclusive, como Vossa Caridade salientou, o próprio Satanás pode entrar ali também, que ele é bem-vindo. Claro, porque tem que respeitar Tá lá o no meio lá. pensamento dele. É. Né? Ele tem esse pensamento, essa maneira de agir, mas temos que respeitar nosso irmão. Né? Então, o que vai fazer? Pois é. Assim disse Francisco. Francisco disse: os blasfemadores, os outros que estão contra Deus, claramente, todos, todos, todos. Então, tem esse discurso de Francisco, que eu acho que é um dos mais escandalosos, e ele dizia, enchia a boca para dizer, os blasfemadores também? Também! Né? Então, quer dizer, não tem o que fazer mais. É Realmente. uma apostasia completa. Que aqui, Frei, só tenho mais duas perguntas, tá, para Vossa Caridade, né? Sei que Vossa Caridade falou que é de 1 hora, estamos já em 58 minutos aqui, mas se eu puder abusar, só mais duas perguntinhas só. Tá bom. Ah, a questão eu quero mostrar aqui para as pessoas agora, porque eu não sei como encarar isso, Frei. Aqui eu vou abrir a tela para todo mundo, eu vou ler um pedaço da bula de São Pio V, tá? E como Vossa Caridade explicou já nas conferências, aqui eu não sei se eu estou compartilhando a minha tela. Estou sim. Sim. Tá, ok. Minha tela está sendo compartilhada. Vossa Caridade avisou, ensinou a gente na conferência que São Pio V, nessa bula Quo Primum Tempore, simplesmente determina como, ó, esse aqui são os ritos da missa e esses ritos são imutáveis. Então, Isso. e prestando atenção nessa palavra. Mas hoje, Frei, hoje há um grande drama como Vossa Caridade mesmo relatou, de que você tem que pedir permissão para poder rezar essa missa, o rito romano, e, enfim, tem toda a briga aí dos padres, mas o meu bispo não me deixa. E aqui, São Pio V nos diz, né, que, com licença, abre aspas, concedemos e damos o indulto seguinte, que, doravante, para cantar ou rezar a missa em qualquer igreja, se possa, sem restrição, seguir este missal com permissão e poder de usá-lo livre e licitamente, sem nenhum escrúpulo de consciência e sem que se possa incorrer em nenhuma pena, sentença e censura, e isto para sempre. Pois Então, é.
paro de compartilhar minha tela. Basta ler, né? Como Vossa É, Caridade acaba de perceber, Victor, o que acontece nessa igreja nova é exatamente isso. Tudo que a igreja fez antes, para eles não tem valor nenhum. Enquanto que o Papa, quando fez essa bula, ele não estava assim, brincando, falando assim, não, vamos fazer aqui uma brincadeirinha e tal, depois, qualquer hora, pode jogar isso fora. Não, isso é um Papa verdadeiro, e é um Papa que sentou ali, que pensou, que rezou, que redigiu, que trabalhou junto com outras pessoas e publicou isso, um caráter infalível e perpétuo. Então, isso é uma das coisas fundamentais, como eu dizia no começo, que me fizeram ter uma paz e uma tranquilidade completa no dia que eu consegui separar exatamente onde que começava e onde que terminava a Igreja Católica. Porque aí você não tem crise de consciência, você sabe que você está obedecendo em tudo que os verdadeiros papas disseram. Por isso que nós não podemos participar de nenhum grupo que diga que eles estão celebrando essa missa ou estão fazendo tal coisa em desobediência do verdadeiro Papa, porque isso não funciona. Nós temos que estar sempre fortalecidos na obediência. Então, por que a gente não obedece o Leão XIV? Porque ele não é legítimo, não é um verdadeiro Papa, não foi escolhido pelo Espírito Santo, não pertence à Igreja Católica, não é chefe da Igreja Católica, ele é simplesmente um governador daquela estrutura ali do Vaticano que tomou a Igreja Católica e é chefe de uma igreja que é contrária à Igreja Católica. Pronto. Então a gente não tem nada a ver com essa pessoa, não tem nada que obedecê-lo, mas nós temos mais de 260 papas para obedecer. E isso é que é maravilhoso. Porque se a gente obedecer esses papas, nós não temos como errar. Nós vamos caminhar certinho em direção a um outro verdadeiro papa que vai recapitular tudo isso e vai colocar na mesa, ó, agora é hora de excomungar quem foi contra São Pio V, quem foi contra São Pio X, quem foi contra Leão XIII. Então, todos esses verdadeiros papas só vão encontrar a justiça no dia que tiver um verdadeiro papa católico que chegar ali e falar assim, ó, eu respeito, eu obedeço, eu faço tudo que a Igreja Católica mandou e por isso mesmo eu excomungo, eu tiro da igreja, eu restauro isso, eu coloco isso aqui atualizado de novo, eu dou todos os poderes para isso, por quê? Porque isso é perfeito, isso é justo, isso é católico. Aí sim a coisa tem sentido. Por isso que eu também não concordo com as pessoas que dizem assim, não, mas agora o mundo vai chegar no fim, vai vir a parousia, vai acabar tudo, não vai ter mais papa. Não pode. Por quê? Porque o próprio Vaticano I diz que tem que ter papas até o fim do mundo, e tem toda uma lógica disso. Porque o mundo não pode acabar sem papa. O mundo tem que acabar com o papa legítimo. Por quê? Porque o papa é o vigário de Cristo. Então, o papa é que tem que entregar para Cristo entregar para o Pai. Entendeu? Tem toda uma lógica. Nós vivemos num sistema, e esse sistema tem que chegar até o fim, tem que dar certo. Não foi assim uma coisa que Jesus fundou, falou, vou fundar essa igreja, mas isso aqui se não der certo totalmente, tem problema. Não, ele já fundou a Igreja Católica com a certeza de que as portas do inferno não vão prevalecer e que vai chegar até o fim dando certo. Então, isso que é bonito. E daí a bula de São Pio V também vai nos dar uma perspectiva bonita para nós percebermos o poder de um verdadeiro Papa que liga e desliga as coisas na terra e no céu. É isso que a gente tem que obedecer. Até um comentário breve sobre as portas do inferno não irão prevalecer. Quando eu ouço isso, eu converso assim, Frei, vou ser bem sincero com vossa caridade. Eu não sou muito fã de conversar sobre religião com as pessoas, eu evito mesmo essas conversas. Aí até um pessoal brincou uma vez, você e o Gabriel se dão super bem, mas a gente se dá bem porque a gente não entra nessas conversas, que senão pega pra capar, entendeu? Vai sair gritaria. E, claro, né, cada um na sua defesa ali. E eu percebo quando alguém diz, você está dizendo então, Frei Tiago, que as portas do inferno prevaleceram. Não, de forma nenhuma. É você que está dizendo isso. É você que está afirmando isso, porque eu estou demonstrando aqui, né, uma contradição evidente, uma não, várias, e você está falando, isso aí tá com nada não, entendeu? Isso aí você que é uma carniça. Porque eles não entendem o que é portas do inferno. Portas do inferno são as heresias. Então, as heresias, os erros, não vão prevalecer sobre a verdade. Por quê? Porque Deus, por mais que ele tenha permitido que a igreja ficasse nessa situação,
ele preserva-nos, a nós e a muitos outros, da contaminação do erro. Então, uma graça do Espírito Santo que nos preserva do erro para manter a Igreja Católica, porque a Igreja Católica só existe naquelas pessoas que estão preservadas do erro. E uma vez que essas pessoas mantêm a fé, depois um Papa vem, é eleito, recapitula tudo isso e restaura o que eles estão destruindo. Né? Mas o que não pode é destruir a fé. Destruir os prédios, destruir as igrejas, destruir os templos, né? Fazer tantas desgraças, tantas perturbações, tantas desgraças, tantos prejuízos. Tudo isso eles podem fazer, mas eles não podem fazer desaparecer da terra a fé. Então, por exemplo, Jesus fala: quando o Filho do Homem voltar, encontrarei esferas sobre a terra? Ele pergunta, mas ele não diz que não vai ter. Ele só diz que é realmente uma coisa que vai ser muito raro, muito difícil. Né? Então, tudo isso está em sintonia com essa palavra de Mateus 16, que é a promessa de Cristo que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, que é a verdade católica. E Frei, o próximo Papa, ele vai decidir sobre inteligência artificial, que, claro, é um termo metonímico. Ele vai decidir sobre Bitcoin e toda essa bruxaria moderna. Como que Vossa Caridade encara essa? Enfim, essa pergunta que eu fiz também dá uma outra conversa de horas e horas e horas, né? Tá aqui, Poderia. Não, mas a resposta também não é difícil. O que a gente tem que entender é assim, olha, o Papa, quando ele é verdadeiro, ele tem assistência divina. E essa assistência divina dá para ele o discernimento claro sobre tudo que tem a ver com a fé e com a moral. Então, se você pergunta uma coisa que não tem a ver com isso, ele vai dizer, olha, isso aí já é um outro tema. Mas se é uma coisa que é imoral, ele vai dizer, ó, não, isso é imoral, isso aí está fora, isso aí não agrada a Deus. Por quê? Porque ele vai nos princípios, ele percebe ali, ó, que isso se desvia da verdade, né, daquilo que Deus previu para nós. Então, é por isso que é importante a gente ter um verdadeiro Papa, porque tem certas questões que precisa de um Papa para discernir. E a gente consegue dar uma opinião, mas às vezes precisa de um discernimento, de uma definição, que só o sucessor de Pedro tem assistência divina para ter uma clareza naquela solução daquele problema. Entendeu? Perfeitamente, Frei. Enfim, Frei, aqui encerro então, tá? Essa foi a minha última pergunta. Não vou tomar mais da paciência aí do tempo de Vossa Caridade. Mas eu, por mim, ficaria aqui umas 15 horas falando sem parar, viu, com Vossa Caridade. Tranquilamente, já fico no YouTube, Obrigado. né? Tá E bem. assim, Frei, quero agradecer aí a presença do senhor aqui no podcast, tentar abrindo o Muito Além da Imaginação com um episódio de Vossa Caridade. Então, assim, começamos eu e o Gabriel para quem está nos assistindo, tem um outro host, tá, que faltou hoje. Mas a gente está abrindo esse canal novo e, poxa, para mim uma grande honra, Frei, tê-lo aqui conosco. É, assim, uma honra enorme mesmo, porque Vossa Caridade apareceu para mim num momento muito difícil da minha vida. Porque quando eu estava lá na paróquia, durante a fraudemia, e aí lembra, era filmado, né, a paróquia, né? O pessoal ficava filmando assim a missa para transmitir para os fiéis. E Uhum. aí nisso o padre falou: "Vitor, põe a máscara aí". Eu falei assim: "Eu não vou colocar máscara". Eu falei: "Esquece esse negócio". Aí não, é que as pessoas estão em casa vendo e aí vão ficar brava comigo. Aí eu quase que eu falei assim, né, tá para começar a missa, quase que eu falei: "Ô, você é um velho de 30 anos, se toca, meu". E assim, sabe, fiquei revoltado. E aí ali, assim, né, eu olhei o crucifixo, no altar e Uhum. veio a frase automaticamente do cardeal Ratzinger na minha cabeça: Uhum. "Ó, a igreja vai voltar às catacumbas". Uhum. E aí vou sair revoltadão, porque também já estava revoltado que eu falei: "Essas véias safadas aí, querendo regular a entrada na missa aí, botar nome na lista". Falei: "Que é isso aí?". Falei: "Por muito menos a judeuzada fez lá crimes contra a humanidade". Uhum. Aí, assim, claro, falava: "Ai, Vitor, você é um histérico e tal". Eu tava nem aí. Eu falei assim: "Sou mesmo". E mas cheguei em casa, acabei vendo, assim, um vídeo de Vossa Caridade ali, apareceu no algoritmo. Assim, como Vossa Caridade mesmo falou, né, talvez seja Deus até trabalhando, né, por vias misteriosas, tá, que o Uhum. algoritmo sugeriu ali um vídeo do senhor, e aí passei a assistir, e como falei antes de começar a gravação, finalmente alguém está falando de algo.
que todos nós podemos ver. Uhum. E assim, Frei, para quem duvida do senhor, eu vou contar um fato aqui, tá, para as pessoas. E já passo a palavra para o senhor para as considerações finais. No livro Blood on the Altar, eu não Uhum. lembro o nome do autor, né, mas o livro chama Sangue no Altar, em inglês. Uma parte do livro tem uma entrevista com um dos bruxos daquele grupo OTO, que é o Uhum. grupo daquele Aleister Crowley. Uhum. E aí o homem está relatando no livro lá que durante o Vaticano II, quando estava tendo o concílio, a Uhum. OTO estava nas ruas da Alemanha fazendo uma procissão enorme, gigantesca, rufando os tambores para o sucesso do Vaticano II. Uhum. Olha que coisa, fato surpreendente, né, Frei? Uhum. Bom, Frei, brigadão aí pela paciência, pelo carinho e pela entrevista. Foi muito bom, Frei. Agora passo para suas considerações finais. Sim, muito obrigado, então, Victor, pela sua atenção também, a sua consideração por nós. E, como Vossa Caridade disse, né, de fato, basta nós vermos quem são os amigos dessa nova igreja, quem ganhou com isso e como que as coisas evoluíram e quais os frutos que eles tiveram. Então, se a gente tem esse discernimento, a gente já chega a uma conclusão muito evidente. Agora, é verdade também que o caminho não é fácil e a gente precisa ter muita sintonia com a vontade de Deus, porque muitas vezes o demônio também pode nos propor soluções mais fáceis, mas que não cheguem à conclusão perfeita de todos esses problemas, né? Então, nós não podemos fazer as coisas pela metade, mas nós devemos nos colocar totalmente a serviço de Deus, totalmente a serviço da Igreja Católica verdadeira, totalmente a serviço de um futuro Papa verdadeiro e trabalhar juntos, vivemos em sintonia com esse pensamento e com esse desejo, para que se cumpra aquilo que nosso Senhor diz na própria palavra do Evangelho, né? Quando ele prenunciou todas essas coisas, viu essas perseguições e viu tudo aquilo que nós íamos passar, mas ao mesmo tempo também ele nos deu esse alento de dizer que ele estaria conosco e que nós teríamos a força dele, a força do Espírito Santo. Então, justamente hoje, que é dia da aparição de Nossa Senhora em La Salette, vamos pedir à Mãe de Deus, a Virgem Maria, que apareceu ali a esses pastorinhos, que chorou, que anunciou todos esses acontecimentos e todas essas desgraças, que ela nos ajude a perseverarmos na vontade de Deus e a sermos preservados de todas as insídias do inimigo. E que desça sobre você, sobre a sua família, sobre todas as pessoas que nos acompanham, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Salve Maria. Amém, Frei. Muito obrigado. Salve Maria. Deus abençoe. Obrigado por acompanhar essa entrevista com o reverendíssimo Padre Frei Tiago de São José, aqui no canal Muito Além da Imaginação. Inscreva-se e acompanhe os próximos episódios das nossas entrevistas. Aqui foi uma grande honra poder receber o reverendíssimo Padre como o primeiro convidado do canal. Muito obrigado, inscreva-se e até a próxima.